Olá, sou Márcio Postman, professor de Economia da Universidade Estadual de Campinas e também da Universidade Federal do ABC. Hoje, nossa aula tem o título de Cenários do Mundo do Trabalho no Brasil sob o modo de produção capitalista. A linha de raciocínio desta aula parte da hipótese que nós estamos diante de uma mudança de época que diz respeito à situação do capitalismo brasileiro e suas repercussões sobre o mundo do trabalho. Portanto, é importante entender esse momento que estamos vivendo, justamente porque ele abre a perspectiva de uma disputa concreta em torno do sentido geral pelo qual percorre o mundo do trabalho no Brasil. Para isso, inclusive, é importante abandonar o paradoxo burguês que separa a vida cotidiana, a realidade do dia a dia, do entendimento, da compreensão mais geral da sociedade sobre a qual vivemos. Compreender que o ativismo político parte justamente de uma compreensão acerca da realidade a ser transformada. Justamente por conta disso, é que nós vamos dividir o cenário do mundo do trabalho em três momentos principais, partindo justamente da compreensão de que o momento que estamos vivendo hoje, do ponto de vista do mundo do trabalho, compreende uma terceira fase do capitalismo brasileiro. Vamos tratar, portanto, de um primeiro cenário do mundo do trabalho que se relaciona ao período inicial do capitalismo, quando ainda ele era nascente no Brasil e compreendeu, portanto, uma configuração muito própria do mundo do trabalho brasileiro. Estamos falando, portanto, de um período que compreende cerca de 40 anos e que vai basicamente da abolição da escravatura no final da década de 1880 ao final da década de 1920, basicamente o período da chamada República Velha no Brasil. O segundo cenário do mundo do trabalho brasileiro refere-se basicamente ao período que compreende as décadas de 1930 e a década de 1980, configurando cerca de 60 anos, e é basicamente um momento de configuração do mundo do trabalho urbano, o mundo do trabalho que diz respeito ao projeto de sociedade salarial assentado na urbanização e industrialização do país. E a terceira fase, que diz respeito ao cenário do mundo do trabalho, diz respeito, então, ao período mais recente, esse período que qual nós estamos vivendo, e que, de certa maneira, ele se constitui a partir da década de 1990, quando o Brasil se insere na globalização e passa, então, a viver com um mundo do trabalho muito mais heterogêneo, um mundo do trabalho que se relaciona a diferentes configurações espaciais, né, territoriais, uma realidade que diz respeito, portanto, a um capitalismo em declínio no nosso país e de ascensão, digamos, de uma economia mais de subsistência. Bem, para chegarmos ao momento atual, então, é importante chamar a atenção de que o mundo do trabalho não é o mesmo, ele vem se alterando em função da forma com que o capitalismo no Brasil se manifesta, se organiza. É justamente por isso que um autor importante, Caio Prado Júnior, ao olhar a realidade brasileira, pelo menos até o início do século passado, basicamente até a década de 1920, reconhecia que o mundo do trabalho poderia ser dividido em duas partes. Uma primeira parte referente aos trabalhadores que estavam mais vinculados diretamente à atividade capitalista, aquela que predominava naquela época, relativo à produção e exportação de produtos primários. Era chamada economia cafeeira, sobretudo na região sudeste. Mas havia a maior parte dos trabalhadores que estavam, de certa maneira, à margem disto e que configuravam aquilo que ele identificava, Caio Prado Júnior, como sendo os trabalhadores inorgânicos, os trabalhadores à margem do capitalismo. E uma parte importante desses trabalhadores à margem do capitalismo ficou, de alguma forma,
vinculado à expansão do chamado sistema jagunço, que configurava-se a partir, então, do banditismo social e do fanatismo religioso, que percorria o Brasil, especialmente no interior do país, onde o capitalismo não estava presente e, portanto, a organização religiosa e até mesmo criminosa respondia por tentativas de organização da sociedade em torno de sua sobrevivência. Autores importantes da literatura brasileira, como Euclides da Cunha, por exemplo, Graciliano Ramos, entre outros, destacaram, portanto, o que era a forma de se viver naquela época em que o capitalismo ainda era nascente. Euclides da Cunha conta a situação de Canudos, quando um fanático religioso organizou uma parte importante daquela massa sobrante da população. Ou mesmo as experiências de Lampião, tendo uma parcela significativa de pessoas que o acompanhavam, tendo em vista a exclusão do tipo de sociedade e capitalismo existente naquela época. Bem, o segundo período, o segundo cenário que ganha dimensão o mundo do trabalho brasileiro, está relacionado, basicamente, no período que vai da chamada Revolução de 1930, ou seja, do aparecimento do governo de Getúlio Vargas, ao final dos anos 80, basicamente no governo Sarney, ainda antes do Brasil ingressar na globalização sob os governos dos Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, na época do neoliberalismo, vamos dizer assim. Então, esse período dos anos 30 aos anos 80 é um período que, de certa maneira, o Brasil registra uma modernização no capitalismo brasileiro, seja na forma de produzir e de consumir, e isso caracteriza uma sociedade urbana, não mais uma sociedade agrária, uma sociedade muito primitiva, que, de certa maneira, explicitava aquele mundo do trabalho antigo entre os orgânicos e os inorgânicos. O projeto de construção de uma sociedade salarial tinha na perspectiva de estabelecer uma identidade ao mundo do trabalho através da carteira de trabalho. A carteira era uma identidade e um pertencimento a um conjunto de direitos sociais e trabalhistas jamais vistos no Brasil. Esse processo ganha dimensão à medida que avança a urbanização brasileira, à medida que se deslocam os trabalhadores do campo para a cidade. E essa característica da modernização capitalista no Brasil constitui, então, um conjunto, uma classe trabalhadora que passa a ter, então, direitos a se organizar em torno de sindicatos, fazer negociação coletiva, poder, de certa forma, se constituir numa parcela importante da sociedade brasileira em termos de acesso a bens e serviços. Mas, na década de 80, depois de mais de 50 anos da modernização capitalista, a classe trabalhadora ainda continha uma parte significativa que não havia sido assalariada, trabalhadores autônomos, trabalhadores de conta própria, consultores, trabalhadores independentes, agricultores familiares, uma parcela que representava cerca de 1/4 do total da classe trabalhadora que havia ficado de fora do processo de assalariamento. E, de outro lado, também trabalhadores que haviam sido assalariados, porém estavam de fora dos direitos sociais e trabalhistas. Nós chegamos a ter cerca de 2/3 total dos ocupados que eram assalariados ao final da década de 1980, e desses trabalhadores assalariados, cerca de 60% tinham a carteira assinada de trabalho e, portanto, acesso aos direitos sociais e trabalhistas. Então, nesse sentido, autores como Milton Santos, Francisco de Oliveira, que analisaram essa fase do capitalismo brasileiro, identificaram que havia uma espécie de funcionalidade dos trabalhadores ditos informais ao processo de modernização do capitalismo, ou mesmo o Milton Santos identificando que haviam 2 circuitos na economia, o circuito inferior e o circuito superior, ou seja, o circuito inferior, que seria a forma de vida através, então, de condições muito rebaixadas de trabalho e renda, que, de certa maneira, caracterizariam a informalidade no Brasil. Bem, então, esse é o quadro que nós temos do ponto de vista do segundo cenário
que conformou o mundo do trabalho brasileiro, com o protagonismo da classe trabalhadora urbana e, sobretudo, industrial. Bom, a partir dos anos 90, quando o Brasil se insere na globalização, em função da forma com que se inseriu, inclusive, né, nós temos, então, um movimento de sentido inverso, que é um movimento de desconstrução da sociedade industrial e uma espécie de inchamento no setor terciário, nos serviços, uma expansão dos serviços. E grande parte desses serviços pouco vinculados à atividade capitalista propriamente dita, porque se vincularia muito mais à renda concentrada de poucas famílias no Brasil. Né? Em 2019, por exemplo, as 3 principais ocupações no Brasil eram, em primeiro lugar, o trabalho doméstico, a segunda ocupação mais importante, trabalhadores de segurança privada, e a terceira ocupação, trabalhadores de plataforma digital. Essas 3 atividades estão muito mais vinculadas à renda das famílias, seja as atividades domésticas, sejam inclusive atividades de segurança privada. Né? Infelizmente, o Brasil vive um quadro de praticamente guerra civil em função do genocídio que se exerce em torno da juventude brasileira, especialmente a juventude não branca, negros, trabalhadores de periferia, né? Com cerca de 50 mil assassinatos por ano. O Brasil responde por quase 14% do total de assassinatos mundiais, né? Sendo que nossa população não alcança 3% da população mundial. Além disso, também é importante frisar, não é, que o Brasil concentra 10% do trabalho doméstico do mundo. Né? E, por fim, a terceira maior ocupação em expansão são os trabalhadores de plataformas, os chamados entregadores, em que, embora tenha uma parcela que está conectada a entregas nas atividades econômicas, capitalistas propriamente dita, mas outra parte são entregas, né, são deslocamentos feitos basicamente para famílias, especialmente as famílias de maior renda. Então, esse mundo do trabalho atual é um mundo do trabalho mais vinculado à situação urbana e de serviços, né, do que à indústria, do que à agropecuária. Estamos assistindo, nesses últimos 40 anos, praticamente, um movimento de redução do emprego no setor primário, na agricultura, na pecuária, e também uma redução relativa no trabalho no setor secundário, na indústria, na construção civil. O que tem mais crescido, portanto, no Brasil são as atividades vinculadas ao setor terciário. E são atividades, não é, que, de certa maneira, não garantem mais a identidade e o pertencimento, que era muito visível na antiga sociedade industrial. Né? Então, o que nós estamos assistindo, de certa maneira, é que este novo mundo do trabalho, uma parte, digamos assim, desconectada do sentido mais orgânico do capitalismo, né? Em grande medida atividades que não estão vinculadas tanto à produção interna ou externa, né? São atividades mais de prestação de serviços e, de certa maneira, expressão de uma economia de subsistência, né? uma economia de sobrevivência, um fazer algo geral que permita a sobrevivência e que, portanto, produz características muito distintas em relação ao que era o mundo do trabalho anterior, né? Durante o período da industrialização, da modernização capitalista, entre as décadas de 30 e de 1980. O que estamos vendo nessa atualidade, portanto, não é um mundo do trabalho em que predomina a centralidade do trabalho, o trabalho segue sendo central na vida dos brasileiros. No entanto, esse trabalho já não oferece a perspectiva de sentido e de pertencimento como no passado. Vamos dizer assim, há 30, 40 anos atrás, encontrássemos um trabalhador, íamos a ele, o que você faz, onde trabalha? Não, eu trabalho numa indústria. Ah, mas que indústria? Ah, é uma fábrica de metalurgia. Ah, então você é um metalúrgico, você tem uma carteira assinada, você tem um sindicato, né? Ou seja, você é alguém que tem identidade e pertencimento. Hoje, por hipótese, se fizermos a mesma pergunta a um trabalhador, talvez ele venha dizer o seguinte: olha, o que eu faço, eu trabalho, por hipótese, numa empresa dessas de Uber, 99, qualquer
que faz entrega pessoal, no caso de deslocamento, né? Mas a renda que eu recebo ela é muito baixa e, portanto, eu termino também à noite trabalhando como segurança num restaurante. E no final de semana ainda ajudo a minha companheira a vender produtos de embelezamento, né? Então, nós estamos falando de um trabalhador geral, que exerce diferentes atividades, basicamente numa estratégia de sobrevivência, possivelmente 70, 80 horas semanais, né? E que esse trabalho não lhe dá identidade e pertencimento. Ao mesmo tempo, nós estamos assistindo, pelo avanço das tecnologias de inovação e comunicação, a possibilidade do exercício do trabalho praticamente fora do local específico, né? As experiências de várias categorias trabalhando em casa, por exemplo, né? E que, de certa maneira, vai, com isso, alterando aquela separação que havia entre o trabalho de produção e o trabalho de reprodução, né? O trabalho de produção sendo aquele que é exercido no local fora de casa, num local determinado, numa fábrica, num comércio, um escritório, numa padaria, diferente, portanto, nessa perspectiva do trabalho feito em casa, o trabalho de cuidados, né, o trabalho de reprodução. Os dois trabalhos são muito importantes, são tão importantes quanto, né? Só que, na sociedade antiga, urbana-industrial, o trabalho que tinha direitos, né, que tinha representação, sindicatos, era basicamente o trabalho feito fora de casa. O trabalho de reprodução permaneceu por longo tempo invisível e, de certa maneira, caracterizando uma desigualdade de gênero, tendo em vista que coube às mulheres justamente ficar mais no exercício do trabalho de reprodução, de cuidados, né, de crianças, de idosos, doentes, deficientes, trabalhos vinculado à limpeza, à alimentação. Esse trabalho é fundamental. Sem ele, não existe o trabalho de produção feito fora de casa. Mas foi só justamente esse trabalho feito fora de casa que validou, através da existência de sindicatos, de direitos, não é? É possível se aposentar lavando louça, por exemplo, num restaurante por longo tempo, é possível ter um sindicato, receber salário mínimo, né? No entanto, lavar louça em casa, como sendo um trabalho de reprodução, por mais de anos que seja esse exercício, não terá direito, não terá sindicato. Então, é uma outra novidade, que é justamente essa simbiose entre o trabalho feito hoje, muito para algumas categorias em casa, por força da tecnologia, por força, inclusive, da pandemia, e o trabalho, então, que ganha uma nova expressão, né? Então, nós estamos diante dessa circunstância do trabalho pela sobrevivência, com longa jornada, um trabalho mais precário, um trabalho sem direitos, né? Um trabalho submetido, portanto, à grande exploração, e coloca em questão o papel da representação dos interesses desse novo mundo do trabalho, né? Pelas associações, pelos sindicatos, por partidos, que estão, de certa maneira, sendo questionados, porque esse novo mundo do trabalho, de certa maneira, demanda uma representação mais totalizante e não tão específica como era até então. Ou seja, se você tem carteira assinada de trabalho, você pode ter um sindicato, uma representação, mas se você não tem carteira assinada, dificilmente tem uma instituição que o represente. Se você é estudante, pode ter uma associação estudantil. Se você é morador, você pode ter uma associação de moradores. Se você tem título de eleitor, pode até ter um partido político. É essa forma de divisão, não é? De representação, de especificidade da representação, que é muito própria da sociedade passada. Na sociedade atual, não é? Eu diria assim, essa classe trabalhadora, esse novo mundo do trabalho, requer uma representação mais totalizante. E talvez por isso explique, não é, o quanto vem crescendo o chamado novo sistema jagunço no Brasil, não é? Que, de certa maneira, diferenciando daquele período do capitalismo nascente, até a década de 1920, agora essa expressão de um novo sistema jagunço se dá justamente pela importância que vem tendo as igrejas, especialmente as igrejas neopentecostais, que têm tido uma atividade, uma atribuição justamente vinculada, não é, à população que reside nas periferias, em diferentes realidades brasileiras. Não é? Uma representação quase que totalizante, em que o pastor está lá basicamente por quase 24 horas, muito próximo da condição de vida desse novo mundo do trabalho. Mas também poderíamos dizer que o próprio crime organizado, as milícias, têm exercido uma forte atuação, uma espécie de confraria de defesa dos interesses dos grupos que compreendem justamente esse modo
de organização, né? Então, nesta fase de um certo declínio do capitalismo brasileiro, um capitalismo hoje mais preocupado em valorizar a riqueza, o estoque de riqueza passada através da financiarização, não é? Ou um capitalismo que visa, na verdade, destruir os ativos que o Brasil tem através dos recursos naturais, não é? Esse capitalismo hoje já não oferece, evidentemente, condições de empregos e, portanto, há uma massa sobrante da população que vem sendo cada vez mais conduzida pela presença do fanatismo religioso, não é? E o banditismo social. Então, com isso, obviamente, nós estamos diante de questões que merecem maior reflexão, olhando a especificidade de um país de dimensão continental e de um mundo do trabalho muito heterogêneo, né? A compreensão dessa realidade possivelmente nos ajuda com elementos de reflexão a respeito da atuação que nossas instituições vêm fazendo e, especialmente, a necessidade de se adequar, no sentido em que se dá as transformações do capitalismo e suas repercussões no mundo do trabalho. Ficamos por aqui, esperando que essa aula possa ajudar a entender melhor o Brasil e, sobretudo, o mundo do trabalho brasileiro. Muito obrigado.